começar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de matemática do professor Antônio Filho. Vamos lá. Sim. Hoje a gente vai começar, depois da sexta-feira passada de prova da UBMEP, vamos retomar de onde a gente parou. A gente parou na atividade número 20. Tá certo, pessoal? A gente vai fazer a correção dos exercícios dela, onde a gente falava dos divisores. Vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: Júlia comprou uma caixa com 20 bombons. Ela queria distribuir entre suas amigas de forma que cada amiga receba a mesma quantidade de bombons. Que cada amiga receba pelo menos 4 bombons. E que todos os bombons sejam distribuídos. Sabendo que ela tem mais de 5, qual é a quantidade de amiga de Júlia? E aí, pessoal? 4 bombons. Cada uma tem que receber pelo menos 4. É o mínimo. O total que ela tem de bombons é 24. E ela tem mais de 5 amigas. Eu quero saber quantas amigas ela tem. 6. Então, ela tem 6. 6 amigas. Por quê? Eu peguei a quantidade total de bombons, que é 24, e dividi por 4, que era o mínimo que cada uma podia receber. Quanto é 24 dividido por 4? É 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então, ela tinha 6 amigas. Alguma dúvida, pessoal, nessa daí? Não. Não. Essa é tranquila. Questão de número 2. Uma sala de aula tem 39 alunos. Ela deve ser dividida em grupos com a mesma quantidade de alunos. Qual é a maior quantidade de grupos possível? E aí, pessoal? Aí a gente já entrava nos divisores. Eu mostrei para vocês, pessoal. Aí um jeitinho para descobrir se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, sem fazer conta. São Aí eu 3 tinha alunos, professor. quantos? 3. Eu não perguntei a quantidade de alunos, eu quero saber a maior quantidade de grupos. Eu vou dividir os alunos. Aí eu vou encontrar os divisores de 39. 3 alunos. Vamos lá. Encontrando os divisores. Como os divisores é um conjunto finito, aquele que tem fim, eu já sei que começa com 1 e acaba com o próprio número. No nosso caso, 39. Qual é o próximo número que divide o 39? Aí eu vou olhar. Dá por 2? Não dá. Por quê? Porque o 39 é ímpar. E por 2 são os pares. Dá por 3? Aí eu, rapaz, será que dá por 3? Aí eu vou lá, ó. 3 mais 9 dá 12. 12 é divisível por 3. Então, 39 também é. Olha como foi fácil. A gente sabendo lá os macetezinhos para fazer, saber se o número é divisível ou não. Aí eu vou dividir, ó. 39 dividido por 3. Dá 1, né? 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Baixei um 9. 3 vezes 3, 9 para 9, nada. Opa! Então, 3. E o próximo aqui é 13. Já encontrei minha resposta. Qual é a maior quantidade de grupos possível? 13 grupos. E cada grupo contém quantos alunos? 3 alunos. Só isso. Eu botei desse jeito. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, vamos passar para o próximo. Questão de número 3. Pitágoras mora na Rua dos Fatores, no número que é o maior divisor natural do 75, excluindo o próprio 75. Com base nessas informações, descubra o número da casa de Pitágoras.
Aí vamos lá, encontrar os divisores de 75. E aí, pessoal, vocês chegaram aqui, resposta. 25. 25. Eu também cheguei a 25. 29. Vamos conferir. Os divisores, já sei que começa com 1 e termina com o próprio 75. Mas não é 75, já está dizendo aqui, ó, excluindo o próprio 75. Aí eu vou ver se dá para dividir o 75. Dá para dividir por 2, aí eu vou olhar o último algarismo. Terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8? Não. Então, esse número não é par, então não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Aí eu vou lá e vou olhar. É só somar os algarismos, para saber se é divisível ou não por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 está lá na tabuada do 3. Então, é divisível. Eu vou dividir o 75 por 3. Aí, vamos lá, pessoal. Pegando só o 7 aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Baixei o 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 15, nada. Opa, já achei, ó. O próximo divisor é 3 e o penúltimo é 25. Então, qual é o número da casa dele? O número da casa dele é 25. Parabéns, pessoal. Então, parabéns. Posso passar para a próxima? Pode. Sim. Questão 4. Estou pensando em um número maior que 25 e menor que 30, que não é divisível nem por 2 e nem por 3. Que número é esse? 29? 29? 29. Será que é 29? Vamos ver. Vamos lá. Maior do que 25, 26. E menor do que 30, 26, 27, 28 e 29. Maior do que 25 e menor do que 30. Não é divisível por 2. Então, os pares vão sair. 26 que é par e o 28 que é par. Saiu. E nem por 3. Eita. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3. Então, o 27 sai. E o 29? 9 mais 2 dá 11. Não é divisível por 3. Então, realmente, o número é 29. Parabéns, pessoal. Tudo certinho nessa. Posso passar para a próxima? Pode. Sim. Questão 5. Em um jogo, para 2 ou mais pessoas, são distribuídas igualmente entre os participantes 24 fichas vermelhas e 40 fichas amarelas. Nenhuma pode sobrar. Letra A. Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes. Por quê? Aí você ia me dizer. Pessoal, esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Sim ou não? Não, porque 24, Uma coisa 40... 40 é divisível por 3. Vamos lá. Vamos ver os divisores, se o 24 é divisível por 3. Aí eu vou lá, ó. 2 mais 4 dá 6. Então, o 24 é divisível por 3. O 40 é? 40 não é. Quando eu faço 4 mais 0, dá 4. E 4 não é divisível por 3. Por isso que esse jogo não pode ser disputado por 3 pessoas. Tá certo, pessoal? Porque nem apenas o 40 não é divisível por 3, apesar do 24 ser. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Certo. Não. E na letra B? Diga, Manuel. Manuel, desculpa. Não, eu ia desligar o microfone, mas eu apertei errado. Tá bom. Letra B. Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes. Por quê? Sim, porque Sim, pois 24 e o 40 número ser divisível.
Muito bem, pessoal. Porque tanto 24 quanto 40 são divisíveis por 4. E na letra C, qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? 4. 32 pessoas? Peraí, eu escutei 4, eu escutei 32. Quem mais? 6. 6. Quem mais? E aí, 40. pessoal? 40 e 25. Tá danado. Será que alguma dessas daí tá certa? Vamos ver. Pessoal, quem são os divisores do 24? 25. Quem são os divisores do 24? 1 e 24 eu tenho certeza. Opa. 1 e 24 eu tenho certeza. Vamos ver os próximos. Dá para dividir por 2? 26. Não, a gente está falando dos divisores do 24. É 1 e 24. Já tem o primeiro e tem o último. Agora eu vou encontrar os que estão aqui no meio. O 24 dá para dividir por 2? Dá. 24 dividido para 2 pessoas dá 12 para cada um. Dá para dividir por 3? Aí eu já mostrei aqui que dá, ó. 2 mais 4 dá 6. Dá por 3. Quanto é? 24 dividido por 3. É. 6. É? Ou é 8? 6. É 8, pessoal. 8 vezes 3, 24. Dá por 4? Dá, né, pessoal? Aí agora sim, dá 6. Aí dá por 5, não dá, porque nem acaba em 0, nem acaba em 5. Dá por 6, dá, ó, já tá aqui o 6, ó. Aí não dá por 7, dá por 8, aí só vai dar por 12 e por 24. Aí, por último, a gente ia fazer a mesma coisa com o 40. Quem são os divisores de 40? Quais são aqueles números que dividem o 40? Já sei que começa com 1 e o último é o próprio 40. Aí agora eu vou, ó, dá por 2? Dá, porque o 40 não é par? 40 dividido por 2 dá 20. Dá por 3, a gente já viu que não dá. Dá por 4? Dá. Por 4. 40 dividido por 4 dá 10. E dá por quem mais? E Dá dá por por 6. 5? Dá. 6. Dá por 5. Não acaba em 0? 40 dividido por 5 dá 8. Dá por 6? Não dá. Não está na tabuada do 6 e 40. Dá por 7? Também não dá. Dá. Dá por 8? Dá. Opa, então acabou. Dá. Aí, para eu saber o número máximo de pessoas, eu vou pegar o maior divisor de cada um. Quem é o comum, o maior divisor que é comum aos dois, que faz parte dos dois? O 1 está aqui, o 2 está, o 4, o 5 já não está no 24, e o maior que eu achei, ó, foi 8. Então, qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? 8 pessoas. 8. Pessoas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa? Não. Essa aqui tinha que pensar mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Essa foi a atividade passada, da sexta-feira passada, antes da prova. Posso passar para o assunto de hoje, pessoal? Sim. 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 Então, vamos lá. Pessoal, o assunto de hoje é números primos. E está lá na página 101 de quem pegou o livro, que tem uma capa branca com azul. Vejam aí, por gentileza. Quem tem um livro, pode pegar o livro para acompanhar o assunto. Já estava aberto aqui. Eu botei um resumo.
de uma maneira que eu entendo e acho que fica mais fácil para vocês. Tá certo, pessoal? Já que a gente viu os divisores, dentro dos divisores tem uns números especiais, que são os números primos, que são aqueles números que têm apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Esses números, pessoal, são bem importantes na matemática. Beleza, pessoal? Acharam o livro acompanhando? Eu posso continuar? Pode continuar. Tá bom. Ó, os números primos são aqueles números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Aí você pode perguntar, e o número 1 é primo? O único número, o número 1 é o único número que não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Lembrando, o que é um divisor? É aquela divisão que dá exata. Aí eu consigo dividir um número pelo outro. Tranquilo, pessoal? Quando eu consigo dividir, quando não é primo, eu chamo esse número de composto. Tranquilo? Aí, como é que eu vou fazer para encontrar, professor, esses números primos? O negócio mais difícil estava nos divisores agora. Aí eu estou deixando mais simples, pessoal. Os divisores, lembrando, recapitulando, a gente tinha os múltiplos. Os múltiplos eram um conjunto infinito. Eu podia pegar um número qualquer e sair multiplicando ele por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 100, 200, 300. Era um conjunto infinito. Aí eu passei para os divisores. Aí, opa, os divisores já é um conjunto finito, que tem fim. Começa com o número 1 e acaba com o próprio número, que foi o exercício que a gente acabou de fazer. E agora, eu estou deixando mais específico ainda. Eu vou pegar os números primos, que são aqueles números que só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Tranquilo? Aí, como é que eu faço para encontrar? Aí a gente vai ver o crivo de Eratóstenes, que é uma maneira. Esse crivo é um sinônimo de maneira de encontrar os números primos. Aí, quando um número não é primo, podemos escrevê-lo como uma multiplicação de números primos. E esse processo vai ser chamado de fatoração. Tá certo, pessoal? Mas vamos primeiro encontrar os números primos. Vamos lá, como é que é esse crivo aí? Pessoal, mas a gente precisa saber como é que a gente sabe se um número é primo. Primeiro, a busca por números primos é bastante comum na matemática. Quando dividimos um número por outro e o resultado é exato, ou seja, não tem resto, esse número é chamado de divisor. Foi o que a gente acabou de ver. Para identificar se o número é primo ou não, precisamos conhecer quais são os divisores desse número. Caso esse número tenha exatamente dois divisores, o número 1 e ele mesmo, ele é primo. Caso contrário, ele não é primo, é um número composto normal. Beleza? Um número é chamado de primo quando possui exatamente dois divisores, um e ele mesmo. Aí eu botei um exemplo. O número 12 não é primo, pois os números que dividem o 12 são, eu botei aqui os divisores do 12, ó. 1 e 12, como sempre. O 12 dá para dividir por 2? Dá 6. Dá por 3? Dá 4. E dá por 4 também, que dá 3 e acabou. Os divisores do 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Aí o 12 não é primo. Já o 17, ele é primo. Quais são os números que dividem o 17? O 1 e o próprio 17. Opa, tem dois divisores. 1 e ele mesmo. Então, o 17 é primo. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é número primo? Eu botei o 12 aqui, um exemplo de um número que não é primo, e o 17 como exemplo de um número primo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Posso continuar? Pode. Continuando. Aí agora a gente vai saber
como encontrar os números primos. Encontrar números primos nem sempre é uma tarefa fácil. O método mais usado, mais comum para fazer isso aí, é o crivo de Eratóstenes, o qual permite encontrar todos os números primos entre dois números. Vamos, por exemplo, encontrar os números primos de 1 até 100, utilizando esse método aqui. Eita, professor, de 1 até 100, a gente vai encontrar os primos tudinho. Bora ver como é? Ó, vocês vão ver como é fácil. Pessoal, primeiro passo, a gente vai listar todos os números de 1 até 100 de forma organizada. Eu organizei os números aqui na minha tabela, ó, organizando-os de 10 em 10. De 1 ao 10, do 11 ao 20, do 21 ao 30, do 31 ao 40, e assim sucessivamente até chegar no 100. Beleza, pessoal? Montei aqui, organizei os números, fiz essa listagem aí dos números, toda organizadazinha. Alguma dúvida, pessoal, como eu organizei os números? Não. Qual seria o próximo passo? Pessoal, o próximo passo é fazer as eliminações dos números não primos conhecidos. Não entendi nada, professor. Pessoal, a gente vai pegar e vai eliminar os números que a gente sabe que não são primos. Como assim? Sabemos que 1 possui só um divisor, então ele não é primo. Aí eu vou riscar lá da minha tabelinha. Depois, sabemos também que o 2 possui dois divisores, um e ele mesmo. Então, o 2 é primo. Agora, os demais números pares são todos divisores por 2, divisíveis por 2. Então, eles não são primos. Assim, vamos marcar todos os outros números pares e o número 1 da lista. Eu vou riscar todos os pares e 1 da lista. Pessoal, eu já sei que o 2 é primo. Vou circular ele aqui. Eu já sei que 1 não é, porque 1 só tem um divisor. Aí eu risquei ele aqui. E os próximos pares, todos vão ser divisíveis por 2. Então, não me interessa. Então, eu risco 4, risco 6, risco 8, risco 10 e todos os outros pares, pessoal. Aí eu coloquei em vermelho para vocês verem o número que eu risquei. Todos os pares, ó. Olha como é fácil quando a gente organiza os números. Organizei de 10 em 10, ó. Essa linha tem 10 números, essa aqui também tem 10. Aí, olha como é fácil. Todos os pares eu já eliminei. Opa, se eu já fiz isso com esse primo aqui, eu vou passar para o próximo. O próximo é o 3. E agora? Sabemos que o número 3 possui só divisores, então o 3 é primo. Porém, os números múltiplos de 3, como 6, 9, 12, 15, não são primos. A gente vai marcar agora todos os números múltiplos de 3 que restaram na lista. Aí, ó, o 2 é primo, o 2 é primo, o 3 também é primo, o 1 eu já cortei, o 4, o 6 eu já tinha cortado, que é par, o 8. E agora eu vou cortar os múltiplos de 3, pessoal. Que são qual? São quem? O 6 já estava, o 9, o 12 já estava, depois o 15, e assim por diante. E sair marcando, pessoal, todos os múltiplos de 3, eu identifiquei com essa casinha amarelinha. Eu cortei o 9, eu cortei o 15, eita, faltou o 12. O 21, o 12 já estava, na verdade, que foi do 2. O 21, o 27, que ainda faltava, o 39, o 33, o 45, o 51, o 57. Eu saí eliminando os múltiplos de 3, porque eles vão ter mais de 2 divisores. Beleza, pessoal? E o próximo? O próximo número aqui é o 5. E agora? Sabemos que o número 5 é primo, mas os múltiplos de 5, que são os números terminados em 5 e 0, não são, pois 5 é divisor desses números. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos marcar todos esses números. Vamos lá. O 5 é primo,
E vamos marcar todos os números agora que terminam ou em 5 ou em 0. Esses daqui, tudinho, todas as dezenas aqui já estavam, 10, 20, porque são pares. E agora todos que terminam em 5, ó. Aí eu marquei aqui em verde. Cortei o 25, 35, 55, 65, 75, 85, 95. Professor, eu não estou entendendo nada. Pessoal, eu estou eliminando os números que não são primos. Eu sei o que o 2 é primo, então os múltiplos de 2 não são. Então, cortei. O 3 é primo. Então, todos os múltiplos de 3 não são. Cortei tudinho, eliminei. O 4 já tinha eliminado aqui do 2. E o próximo número primo é o 5. E agora, qual é o próximo? Eita, o 6 está cortado, ó. Que já é múltiplo de 2. Então, o próximo número primo vai ser o 7. E vou fazer a mesma coisa. Ó, pessoal, sabemos que o 7 é primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. E vou usar esse mesmo raciocínio para eliminar os múltiplos de 7. Aí tá aqui, ó. Eu tenho o primo 2, 3, 5, 7. E agora eu vou eliminar os múltiplos de 7. Qual é? 7 vezes 2, 14. Já está cortado. 7 vezes 3, 21. Aí eu vou cortar. E vou eliminando. Esse cortar que eu falo é você eliminar. Tá certo, pessoal? Aí, o que faltava? Aí eu marquei aqui de rosa. Faltava o 49, faltava o 77, que é múltiplo de 7, o 91. Pronto. O 8 já estava cortado, o 9 já estava cortado, terminei o 7. O 8 já está cortado, o 9, o 10. Opa! O próximo número primo é o 11. E vou fazer a mesma coisa. Quem são os múltiplos de 11? 22, 33, 44, 55. E já está tudo cortado, ó. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 11 vezes 9, 99. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. E aí, pessoal? Acabou? Acho que acabou, né, pessoal? Agora a gente já sabe que o 11 é primo, procurar os múltiplos de 11, que eu acabei de mostrar para vocês. E sobrou quem? Aí eu vou olhar quem sobrou na minha tabelinha. Os números primos entre 1 e 100 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. De onde é que tirou tudo isso aí? Tirei de aqui, pessoal. Depois que eu fiz aqui o do 11, ó, aí sobrou quem? O 13, 17, 19. Eu saí pegando tudinho. Beleza, pessoal? À primeira vista parece muito difícil, mas quando a gente for treinando, vocês vão ver que é bem fácil. O problema é a gente organizar os números e sair pegando os múltiplos, os primos e os múltiplos que a gente já conhece. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Vamos ver agora os exercícios como são. Pronto, está aqui a minha tabelinha. Observação. Caso queiramos encontrar os primos entre números maiores, como os primos, sei lá, de 1 até 200, de 1 até 500, o processo continuará até encontrarmos um número primo que não possui nenhum múltiplo a ser riscado na tabelinha. Aí eu botei um exemplo de 1 até 100. Se fosse, por exemplo, de 1 até 200, aí eu completaria minha tabelinha para baixo, até chegar em 200, e fazia o mesmo processo.
Tranquilo, pessoal? Pessoal, alô? Sim. Então, vamos lá. Oi. Exercícios que o tio passou hoje. Exercício número 1. Em relação aos números primos, julgue os itens em certo, aí você vai botar o Czinho, ou errado, aí você vai colocar o E. Aí eu deixei o espaço lá na atividade para você colocar. Aí você, quando for copiar no caderno, aí deixa o espaçozinho lá. O único número primo par é o 0. Aí você vai dizer se essa frase aqui está certa ou está errada. O número 1 é primo. Aí você vai botar aqui o certo ou errado. 15 não é um número primo, ao contrário do 37. Aí você vai dizer se essa frase aqui está certa, aí você bota o C, ou está errada e bota o E. E por último, a última frase diz o seguinte: todos os números primos são ímpares. Está afirmando. Aí você vai dizer se essa frase aqui está certa ou está errada. Aí você vai botar ou Czinho ou E. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Questão 2. Determine o produto dos 5 primeiros números primos quando dispostos em ordem crescente. Eita, tio, o que é para fazer aqui? Você vai encontrar os 5 primeiros números primos, botar na ordem crescente e depois multiplicar. Produto é sinônimo de multiplicação. Produto é multiplicação. Entenderam, pessoal? Vou botar os dois primeiros, que são os mais fáceis. 2 e 3. Aí você vai 2 vezes 3 vezes o próximo, vezes o próximo, os 5 primeiros. Aí, quando você multiplicar, vai chegar um resultado. Eu quero esse resultado aqui. Tá certo, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Questão de número 3. Como a gente está em Olimpíada, eu trouxe uma questão que remete ao esporte. O Brasil ganhou o Campeonato Mundial Masculino de Voleibol em 2010, realizado em Roma, Itália. Na final, o Brasil jogou com Cuba e venceu por 3-0. Com a vitória, o Brasil tornou-se tricampeão mundial. Aí aqui está o resultado de cada set. O set, vocês sabem, né? O jogo de vôlei, cada set é como se fosse um tempo. Quem fizer 25 pontos primeiro, aí ganha aquele set. Professor, em dúvida, precisa copiar essa tabela quando for fazer? É bom, Emanuel, porque os números você vai tirar daqui. Primeiro set, Cuba 22, Brasil 25. No segundo, Cuba 14, Brasil 25. E no terceiro, Cuba 22 e Brasil 25. Letra A. Observe a tabela ao lado e identifique os números primos. Aí você vai colocar lá a sua resposta. Quais desses números aqui são primos? 1, 22, 25, 2, 14, 3, 22. Tabela lá tem, naquela tabela. Tem, já está tudo prontinho, mano. É só você ler a prova. Só o exercício, prova. Só ler o exercício. Letra B. A pontuação total de Cuba nos 3 sets é um número primo ou
composto, já? Como eu falei, pessoal, quando o número não é primo, é porque ele é composto. O senhor ainda tá na 3? Tô. Tá bom. Aí, como é essa letra B? Eu vou somar os pontos de cubo aqui, vou somar 22 mais 14 mais 22 e vou me dizer se esse número é primo ou não. Tá certo? Certo. Posso passar para a próxima? Sim. Questão 4. Usando o crivo de Eratóstenes, responda as questões. Letra A. Quantos são os números primos menores que 50? A gente acabou de fazer. Você vai lá e vê quantos são. Se é um, se é dois, se são três, se são 10. Aí você vai dizer quantos são. Letra B. Uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Eu tenho uma vila de casas que foi numerada de 30 a 50. 30, 31, 32, 33, até chegar em 50. Aí eu quero saber quantas foram numeradas com números primos. Aí você vai dizer se foram 2 casas, 3 casas, 10 casas têm números primos. Aí você vai ver e vai me dizer quantas casas têm números primos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alô? Letra C. Em qual séculos estamos? Em qual século estamos? O número que representa esse século é um número primo? Aí você vai me dizer. Aí quem sabe... Poxa, professor, agora misturou até com história, entra até século, é? É. Aqui eu saio misturando tudo. Aí eu quero que você diga, a gente está em que século? 20, 21, 22, 23? E se esse número e o século que a gente está, ele é primo ou não? Aí você vai me dizer. O caderninho que nós pegou na escola é tudo misturado, português com matemática. É não. É sim. É É porque é não. metade de português e metade de Metade matemática. matemática. Misturado é quando tem uma de português e a outra é matemática. Português e matemática. Professor, Beleza, pessoal? Alguma dúvida? não. Aí, por hoje, eu vou deixar esse desafio com vocês. Quinta e última questão. A figura tem um segredo. Essa figura aqui tem um segredo. Agora, professor. Descubra esse segredo e responda. Tá vendo aqui na pirâmide, ó? Tem um segredo, ó. Eu tenho aqui na base da pirâmide 33, 30, 17 e 21. Na fileira de cima eu tenho 63, 47 e 38. E depois eu tenho só interrogação, ó. Letra A. Qual número deve ser colocado no topo da figura? Tá aqui marcadinho de azul. Aí você vai me dizer. Como é que foi que eu cheguei no 63, hein, pessoal? Digam aí para mim. Tem um segredo. É esse segredo que está aqui. Como foi que eu obtive o 47? Será que tem alguma coisa a ver com esses números que estão aqui na base? Pode ser. Aí eu quero saber. Esse número é primo? Esse número qual? Esse que você colocou aqui, ó. Qual é o número que deve ser colocado no topo da figura? Aí, esse número é primo. Aí você vai dar um jeito de encontrar, descobrir qual é o segredo dessa figura e depois me dizer se esse número é primo ou não. Tranquilo, pessoal, essa. Essa aqui é para você pensar. Descobrir o segredo. Pessoal? Alô? Travou? Foi meu computador?
Eu tô fazendo a chamada, professor, como eu esqueci. Eu tô ouvindo. Ah, importante. Não esqueçam de responder a chamada. Eu já Pessoal, fiz. pessoal, por hoje a atividade era essa. Vou parar a gravação aqui, tá certo? Para o vídeo não ficar muito grande. Assim que o senhor enviou a gravação, quer dizer, a frequência, eu já respondia. Aí